Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Governo quer reduzir jornada de trabalho de servidores públicos. Proposta vai ser encaminhada ao Senado em novo pacto federativo. Gastos de brasileiros no exterior ultrapassam 1 bilhão e 300 milhões de reais. É o maior valor para setembro nos últimos 2 anos. E os detalhes da viagem do presidente Jair Bolsonaro à China. O país é o maior parceiro comercial do Brasil? Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Prime. Invista com quem conhece você. A continuação da votação no STF sobre a prisão depois de condenação em segunda instância ficou para novembro. A repórter Raquel Vargas acompanhou a sessão em Brasília. Raquel, boa noite. Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o julgamento foi suspenso depois de quase 4 horas de sessão. O último voto foi do ministro Ricardo Lewandowski. Foi um voto breve, diferente dos votos de hoje e de ontem. E ele se posicionou contrário à prisão após condenação em segunda instância, acompanhando o relator ministro Marco Aurélio Mello e a ministra Rosa Weber, que também falou nessa quinta-feira. Na sessão marcada para o dia 6 de novembro, votarão ainda os ministros Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente do STF, Dias Toffoli. A expectativa dos advogados envolvidos neste julgamento é que o placar fique empatado entre os 10 ministros e que o voto de Minerva fique nas mãos do presidente da corte, Dias Toffoli. Ou seja, ele pode acabar definindo aí o destino de quase 5 mil presos, entre eles o do ex-presidente Lula. Sérgio. Augusto Nunes já está aqui no estúdio para comentar essa sessão do Supremo. Augusto, boa noite. Boa noite, Sérgio. Bom, o final do julgamento, como disse a Raquel, ficou para novembro, mas já dá para fazer uma projeção sobre o provável resultado? Olha, Sérgio, dá até para antecipar o resultado. O voto da ministra Rosa Weber, como previmos, garantiu a vitória do grupo contrário ao começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, vai usar o voto de Minerva para abrandar as consequências negativas da decisão. Mas o estrago está feito e é de bom tamanho, Sérgio. Além de Lula, deixarão a cadeia culpados de carteirinha como Eduardo Cunha, Delúbio Soares, João Vacari, José Dirceu e Renato Duque. Em sua delação premiada, Duque assumiu a culpa pelos crimes que cometeu, mas o Supremo decidiu que só será oficialmente culpado depois de recusado o último recurso que ele encaminhar ao próprio Supremo. Augusto, algum efeito para um instrumento da delação premiada a partir da decisão do Supremo? Isso, haverá efeitos imediatos e graves. Essa modificação absurda quebrará o instrumento da delação premiada, que foi fundamental, Sérgio, para o êxito da Lava Jato. Muitos criminosos só contaram o que sabiam ao constatar que, pela primeira vez na história do Brasil, a lei estava valendo para todos. A descoberta da vida na prisão encerrou a mudez de gente como Marcelo Odebrecht ou Antônio Palocci. A partir de agora, voltará a vigorar o Código do Silêncio. Todos vão preferir desfrutar da vida em liberdade até que os advogados garantam a impunidade definitiva, Sérgio. Augusto Nunes, obrigado. Até amanhã. Obrigado a você. Até amanhã. O presidente Jair Bolsonaro participa de um evento na China para empresários brasileiros e chineses. Ele disse que a taxa básica de juros deve fechar em 4,5% até o final do ano e que a aprovação da reforma da Previdência é o sinal de que o Brasil fez o dever de casa. Quem acompanha tudo de perto é o enviado especial a Pequim, Luiz Fara Monteiro. Fara, boa tarde.
Olá, Sérgio, bom dia. O evento que o presidente Jair Bolsonaro participa nesse momento aqui em Pequim celebra os 45 anos de relações bilaterais entre os dois países. Nesse momento, discursa o vice-primeiro-ministro chinês. Mais de 200 empresários chineses estão aqui nesse momento na expectativa de realizar novos investimentos no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira, terá ainda encontros políticos com o presidente da Assembleia Popular, com o primeiro-ministro e ainda, no final do dia, com o presidente Xi Jinping, que oferece um jantar ao chefe de Estado brasileiro. Jair Bolsonaro confirmou que o Brasil não vai mais exigir visto para a entrada de chineses no país. A medida visa estimular não apenas o turismo, como também os negócios. Visa estimular o investimento chinês no Brasil. A exemplo do que já foi feito em relação a outros países, como Estados Unidos e Canadá, além do Japão. Mais cedo, questionado sobre um balanço de quase um ano de governo, Bolsonaro afirmou que o Brasil está vencendo etapas. Vamos acompanhar o que disse o presidente. Tive um plano ousado durante a campanha mesmo de como formar o ministério de forma diferente do que vinha acontecendo. Não foi fácil, tá? Mas eu acho que essa etapa está vencida. A maior parte do parlamento entende que não tinha outra maneira de governar o Brasil. E o Brasil começa a decolar, de fato, os números estão aí, 5,5% taxa Selic, uma inflação abaixo da média, da meta, o risco Brasil também. Nas mínimas históricas. Está chegando lá a níveis históricos positivos. A maneira como o mundo tem nos recebido. Tá? E eu tenho dito, eu sou o técnico de futebol. Tá? Aqui está o reserva do Paulo Guedes do meu lado, aqui o Caio. Tá? E estamos dando conta do recado. Com muita humildade, discussão, e assim nós devemos construir o nosso Brasil. O governo prevê reduzir a jornada de trabalho dos servidores para cortar gastos. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse que essa proposta, que vai ajudar a reequilibrar as contas públicas, vai ser enviada ao Senado. Uma coisa que está se pensando, isso já está na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A possibilidade, quando você estiver extrapolando aqueles limites de 60%, por exemplo, um estado da federação, reduzir a carga horária e salário. Hoje, no setor público, você já pode reduzir carga horária e salário, mas opcional. O servidor público pede uma redução da carga horária e uma redução salarial correspondente, de tal forma que o salário por hora fica constante. Se já pode opcional, por que numa situação de crise você não pode tornar isso obrigatório? Isso talvez entre alguma das PECs. O governo federal liberou 130 milhões de reais em decreto que autoriza a prorrogação da concessão extraordinária do seguro-defeso pago aos pescadores afetados pelas manchas de óleo. O documento foi assinado pelo presidente em exercício Davi Alcolumbre durante viagem ao Nordeste. A medida vai beneficiar 60 mil pescadores. Em Belo Horizonte, há um questionamento sobre a segurança do aeroporto Carlos Prates, de onde saiu o avião que caiu na última segunda-feira. O Ministério Público Federal quer saber se o volume de operações é compatível com o tamanho do aeroporto. Quem tem as informações é Virgínia Nalon, ao vivo de BH. Virgínia, boa noite. O que recomenda o MP? Oi, Sérgio, boa noite para você. O Ministério Público recomendou que a Agência Nacional de Aviação Civil faça uma audiência pública para reunir informações dos órgãos públicos sobre as condições de funcionamento e segurança do aeroporto e para ouvir a população do entorno. O histórico de acidentes e a localização sempre foram motivo de debate sobre a operação do aeroporto Carlos Prates. Desde o ano passado, o Ministério Público questiona a situação do espaço, principalmente pela falta de um plano diretor. Em abril deste ano, uma aeronave bateu num poste bem perto do local do desastre de segunda-feira, que deixou 4 mortos e 2 feridos. Esses sobreviventes permanecem internados na UTI em estado grave, mas estão estáveis, segundo os médicos. Sérgio. Virgínia, obrigado. Os gastos de brasileiros em viagens ao exterior chegaram a mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares em setembro. Foi o maior valor por mês nos últimos 2 anos. Isso representa um aumento de 11,8% em relação a setembro do ano passado. Em 4 meses, os supermercados do Rio reduziram em mais de 40% a distribuição de sacolas plásticas. Vamos ao vivo, então, ao Rio com Pedro Paulo Filho. Pedro Paulo, boa noite. Aquela fartura de sacolinhas acabou?
Acabou. Isso é resultado de uma lei estadual, Sérgio, boa noite para você antes de tudo, boa noite a todos. Isso é resultado de uma lei estadual que determinou aos supermercados limitar o número de sacolas plásticas disponíveis para os clientes. A medida fez com que cerca de 560 milhões de sacolas plásticas deixassem de ser entregues. A nova lei entrou em vigor em junho e desde então os consumidores têm direito a apenas 2 sacolas de graça por compra. O Rio foi o primeiro estado a adotar essa prática, que tenta conscientizar os consumidores sobre o uso exagerado de sacolas e também o impacto delas sobre o meio ambiente. E a tendência é que esse número caia ainda mais. A partir do ano que vem, os supermercados só poderão liberar 10% do total de sacolas que costumavam distribuir antes da nova regra. Quem não cumprir pode ter que pagar uma multa de até R$34 mil, Sérgio. Já sabe que vai ao mercado, leva uma sacola. Obrigado, Pedro Paulo. Depois de uma série de quedas, o dólar chegou a ficar abaixo dos R$4, mas terminou a quinta-feira em alta. A moeda americana fechou a quinta-feira em alta de 0,28%, vendida a R$ 4,04. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,52%, abaixo dos 107 mil pontos. A Justiça determinou a transferência do procurador que atacou uma juíza para a penitenciária de Tremembé, em São Paulo. A Giovana Rizardo tem os detalhes. Giovana, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Isso mesmo, a transferência de Matheus Carneiro para Tremembé surpreendeu a defesa do procurador. Isso porque, em audiência de custódia, a Justiça já tinha feito o pedido para que ele fosse internado num hospital psiquiátrico em Taubaté. Só que os advogados dele conseguiram, através de um recurso, derrubar isso e fazer com que o tratamento dele fosse feito no Hospital das Clínicas. Para relembrar, no começo do mês, o procurador da Fazenda, Matheus Carneiro Assunção, atacou com uma faca a juíza Louise Filgueiras na sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Ele foi preso em flagrante e não tem previsão, por enquanto, de quando ele vai ser transferido. Sérgio. Giovana Rizardo, obrigado pelas informações. Boa noite. O presidente Sebastião Pinheira anunciou novas medidas para tentar conter os protestos no Chile. Vamos a Santiago com o repórter André Tal. André, boa noite. Boa noite, Sérgio. A ONU confirmou que vai enviar uma comissão de direitos humanos para verificar as circunstâncias das mortes de 18 manifestantes. Nesta quinta-feira, pelo 7º dia seguido, os protestos tomaram conta das ruas de Santiago e de outras cidades do Chile, com cenas lamentáveis de confronto entre manifestantes e militares. O presidente Sebastião Pinheira quer um plano para normalizar a vida da população, mas disse que o estado de emergência e o toque de recolher vão permanecer enquanto a violência nas ruas continuar. Nesta sexta-feira estão programados bloqueios nas estradas próximas a Santiago e também novas paralisações do sistema de transporte público. Sérgio. André Tal, direto da capital do Chile. O Ministério das Relações Exteriores da China vai enviar funcionários da embaixada para acompanhar a investigação sobre a morte de 39 supostos chineses no Reino Unido. Vamos a Tóquio, ao vivo, com Cíntia Godoy. Cíntia, boa tarde. Oi, Sérgio, boa noite para vocês. Os 39 corpos encontrados em um caminhão no Reino Unido seriam de cidadãos chineses, segundo a imprensa britânica. Os motivos das mortes ainda não foram divulgados, mas existe a possibilidade de que as vítimas tenham morrido congeladas, já que estavam em freezer. A polícia vasculhou 3 casas na Irlanda do Norte, na suspeita de que o crime organizado local seja envolvido com o caso. Os grupos fariam transporte de imigrantes ilegais na região. Eles acreditam que o caminhão tem entrado na Inglaterra, vindo do país de Gales, no domingo, depois de ter sido transportado da Irlanda. Mas a carroceria onde os supostos imigrantes ilegais estavam teria vindo da Bélgica. Sérgio. Importantíssimo aprofundar essa investigação, Cíntia. Obrigado. Milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as casas na Califórnia por causa de incêndios florestais. 2.000 moradores que vivem no norte do estado foram retirados da região. Algumas casas foram destruídas pelo fogo. A energia foi mais uma vez desligada para que o incêndio não tome proporções maiores.
E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Fique agora com as imagens de assuntos que marcaram esta quinta-feira. Boa noite. Estamos dando conta do recado. Muita humildade, discussão, e assim nós devemos construir o nosso Brasil.